uma arte milenar, também pode ajudar animais. É a acupuntura PET. Com a gente, vai falar agora sobre esta arte milenar e também demonstrar alguns benefícios desta técnica a professora do curso de Medicina Veterinária da UBRA, Viviane Machado Pinto. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem. E ela não está sozinha, está com a nossa estrela, a Manu. Oi, Manu, tudo bem? Como você tá? Ela já vai querer brincar com o amigo Bives. Ai, que bonita, viu? Olha só, a gente chama, ela vem. Muito educada, Manu. Só que, professora, a primeira coisa que eu pensei, né? Muitas pessoas dizem, ih, agora o cachorro tá falando, né? Sim. Tem acupuntura para cachorro, aquela coisa toda. Mas esse não machucava o bichinho, né? Porque, afinal de contas, a acupuntura, quem já fez sabe que não dói, mas os bichinhos não têm a mesma, não têm a mesma noção que a gente a respeito do procedimento, se aquilo não assustaria ele de alguma forma. É por aí ou não, professor? É mito? É mito. Na verdade, eles relaxam muito com a acupuntura e é impressionante, mas a partir da segunda sessão, eles já entram felizes no consultório. Eu costumo dizer que, como eu só faço acupuntura lá, eles vão, aqui eles não precisam ter medo, porque as minhas agulhas são diferentes. São agulhas extremamente finas e flexíveis, e isso faz com que elas entrem de uma maneira muito rápida na pele e eles praticamente não percebam. Então, eles não ficam com medo e a sensação depois é de tanto bem-estar que eles acabam, na maioria das vezes, porque né, sempre tem as exceções, gostando da técnica. Bom, a agulha para alguns seres humanos é motivo de pânico, né? Sim. Como a gente estava falando. Então, a primeira coisa é a gente mostrar que não dói, tá? Tá. Agora, os benefícios. O que a acupuntura para pet, para um cachorro, por exemplo, pode trazer de benefício? Tá, então assim, a maioria deles chega para mim por problemas ortopédicos, problemas de coluna, dificuldades de andar, dores articulares. 80% dos meus pacientes são por este motivo. Por quê? Porque a acupuntura, além de deixar esses animais com extrema analgesia, ela se assemelha a uma morfina, para te ter uma noção, só que essa morfina dura no organismo, produzida pelo próprio organismo, estimulada pelas agulhas, em torno de 5 a 7 dias. Então, é uma analgesia ampla, né? E aí, esses pacientes chegam a mim em função disso. Só que, além disso, a gente trata pacientes idosos que estão mais tristes, estão mais apáticos, e na outra semana o proprietário diz, nossa, essa semana ele está muito melhor, está muito mais feliz. Então, além de tirar dor, ela melhora o ânimo dos animais. Por quê? Porque, na verdade, a diferença da acupuntura e da medicina é que, quando eu olho um paciente na acupuntura, eu vejo esse paciente como um todo. Se esse animal tem uma gastrite, né, um problema no estômago, se eu vou num médico convencional, ele vai me dar remédios para o estômago. Na medicina chinesa, a gente trata o estômago, só que esse estômago ficou doente por alguma razão. Então, a gente vai no fundo, o que causou isso, trata o que levou a essa gastrite para que ele não tenha mais. Perfeito. Agora, eu fico pensando assim, o vô e a avó, como a gente estava falando, por exemplo, na terceira idade, tem boca para falar e dizer, ai, tá doendo aqui, tá doendo acolá. Como é que a gente identifica no animal que ele está sofrendo, por exemplo, seja do estômago, alguma questão ortopédica, por exemplo? Tá. Primeiro que eles demonstram, né? Então, o proprietário percebe que o animal está diferente. Quando ele traz para mim, não é uma avaliação clínica normal. O que eu faço? Uma avaliação energética. Então, eu olho o pulso, eu olho a língua do animal, eu vejo o estado geral, se algum ponto tem calor que me chame a atenção, a palpação. É como se fosse uma pediatria. Sim. As crianças não falam, os bebês não falam e o médico tem que entender. Então, nos pets, a gente trabalha assim também. E quantas sessões, por exemplo, a gente tem que fazer para ter algum resultado, para aliviar essa dor? Em geral, a partir da primeira sessão, a gente já tem uma melhora, se a gente falar em analgesia, em dor, tá? Dependendo do problema, se são problemas crônicos, eu preciso de um tempo maior, 2, 3 sessões. E aí a gente faz uma manutenção disso, a cada 15 dias. Depois que isso melhora bem, uma vez por mês, para patologias crônicas, por exemplo, artrose, né? Então, os animais sofrem de artrose, as articulações deformam, e isso eu não consigo curar isso com a acupuntura, mas eu consigo melhorar esse paciente para que ele não tenha dor, para que ele caminhe mais, então ele não vai ter atrofia muscular. Então, esse é o benefício da acupuntura, é fazer com que esse animal tenha uma qualidade de vida
por muito tempo. Bom, a gente tem aqui sobre a mesa, né, em cima da mesa, algumas agulhas. Eu gostaria que a professora explicasse o material. A agulha eu reconheço, mas os outros materiais eu não conheço. Então, assim, a medicina chinesa, ela envolve o uso de agulhas, né? Ela envolve o uso de moxa. Isso é um bastão de erva que a gente acende. Posso ver, Pode, professora, por gentileza? Que a gente acende. Isso faz uma fumaça que acaba sendo forte, mas Sim. qual é o objetivo? Tonificar pontos. Então, em alguns pontos que eu não tenho energia, que eles estão debilitados, eu posso utilizar essa moxa para tonificar e fazer com que a energia circule naquele local. E aí tu me perguntou, alguns animais podem não gostar de agulha. Se eles não gostarem de agulha, a gente põe o mínimo de agulha possível e usa outras técnicas, como a moxa. Que tem um aroma interessante, um aroma de ervas. É um aroma de ervas. Sim. Junto com isso, a gente pode usar, isso é um aplicador de moxa, não dessa, mas de uma mais fina, e que além de eu aplicar o calor, o que eu faço? Eu aqueço a região e faço como se fosse uma massagem. Então, isso a gente também pode fazer com o aplicador. Perfeito. Isso aqui é uma noz. Olha só. Uma noz. Para que eu uso uma casca de noz? Isto. Muitas patologias oftálmicas, conjuntivite. Sim. Eu posso tratar colocando a casca de noz no animal. Posso botar aqui ou não? Ai, Manu. Vai aparecer ou não vai aparecer a Manu? Aí, Manu, a Manu, pronto. com a casca de noz, né? Isso. E em cima dessa casca, dentro eu uso essências, que são anti-inflamatórias, e por fora eu coloco o calor. E a gente trata essa conjuntivite de uma maneira não convencional. Olha, só para você em casa, procure a profissional. Não vai sair botando noz, castanha de caju na Isso tem na cabeça. técnica. Tem uma técnica para isso, né, professora? Então, Isto. Então, bom, com esses materiais, a gente consegue, então, trabalhar, por exemplo, aliviando a dor do animal sem usar uma medicação. Ou a medicação pode ser combinada também com o tratamento? Pode ser combinada. Na verdade, isso depende muito de como o paciente chega, porque se ele já chega tomando medicação, ele vai seguir por uma semana, às vezes 2, e o proprietário vai dizer, nossa, como ele está bem, quem sabe a gente pode diminuir. E a gente vai diminuindo esse fármaco para dor. Tá? Então, em algumas situações, a gente consegue. Uma patologia bem comum da gente tratar também é problemas renais. A gente diz, problemas renais. Então, a gente melhora o fluxo que vai para esse rim e esse rim trabalha melhor. Então, insuficientes renais. O rim não vai voltar a ficar como ele era, não é isso, né? Então, algumas patologias a gente cura e algumas patologias a gente consegue fazer uma manutenção desse paciente. Muito bem. E é muito caro, só para a gente ter uma ideia, esse tipo de tratamento para o seu pet? Na Ubra a gente tem um preço diferenciado. O preço de mercado, digo o valor? Olha, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. Em torno de 100, 150 reais a sessão. Muito bem. Professora, bom, aqui na Ubra, então, nós temos no Hospital Veterinário? Nós temos no Hospital Veterinário, o atendimento é com hora marcada. As sessões duram, em média, 1 hora, né? Porque tem toda a parte de conversar com o proprietário, descobrir, fazer o diagnóstico energético do paciente. E aí não é só colocar agulhas, é colocar agulhas em pontos específicos. Claro, obviamente. Só uma curiosidade para a gente encerrar, professora. O relaxamento, né, o alívio é tão grande no animalzinho, já teve algum proprietário que quis entrar na consulta junto? Vou te dizer que vários. Eu imagino, professora. Eu posso ser atendido depois dele e eu digo, olha, infelizmente aqui só tratamos animais. Muito bem. Olha, eu quero agradecer a presença da professora que nos trouxe uma novidade. Eu confesso que você de casa jamais imaginou que pouca gente às vezes conhece essa arte milenar da acupuntura e difícil de imaginar que poderia existir para pets e existe. Existe. Muito obrigado, professora Viviane Machado Pinto, professora aqui da veterinária da Ubra, que nos trouxe essa novidade e a presença simpática da Manu, coisa mais querida, tá bom? Eu que agradeço. Seja bem-vinda sempre, Obrigada. professora. E você também, tá, Manu?